como você falou, da sua carreira de atleta, você poderia ter ido para ortopedia, né? Puxando Sim, uma sardinha pro meu lado aí. Por que que você não fez ortopedia e foi para cardio? você sabe que no começo, enquanto eu estava na graduação, eu cheguei a fazer alguns cursos de manipulação e Ah, cursos na base não ortopédica, porque eu acredito. tinha um colega meu na universidade que gostava dessa área e acabava que eu ia muito por causa dele. Mas a realidade é que depois eu comecei a perceber que dentro do meu coração me chamava a questão do desafio. Aham. E, na verdade, quando eu me formei, mesmo lá em São Paulo, ainda no século XX, as opções de emprego, era no começo da carreira, não era aquilo que eu escolhia trabalhar, era Aham. aquilo que aparecia. Então, eu me lembro quando eu comecei no hospital, eu comecei trabalhando com assistência geral, ficava num ginásio prestando fisioterapia neurológica, fisioterapia ortopédica, mas lá dentro do hospital eu começava a perceber que alguns dos meus colegas usavam esteto, subiam para as UTIs, e aí eu falei, poxa, Que peraí, bonito. isso aí pode ser uma opção. Aí devagarzinho, embora eu trabalhasse, como eu era menino na época, Aham. eu trabalhava muito com os pacientes neurológicos, que tinha que fazer força para posicionar, era um volume de pacientes muito grande, atendia na ortopedia, e na época eram recursos como tração cervical, forno de Beer, né? Eram coisas diferentes. Parafina, Parafina demais, né? turbilhão, parafina de Turbilhão. monte, assim, era muito interessante. Mas assim, eu achava aquilo um pouco repetitivo na forma de ser, porque não existia essa especificidade da ortopedia para o atleta, era uma coisa muito genérica, né? Era mesmo. Então, assim, eu trabalhava com público de SUS, então era muito paciente pós-trauma, assim, grande. Então, eu achava que aquilo era menos do que poderia. E eu me lembro quando eu entrei na UTI, aquele ambiente me fascinou demais, até porque a gente não era permitido na época ter acesso ao ventilador, tinha muita barreira, não se podia fazer exercício com o paciente na UTI, nada podia. E fazia o quê, então? Fazia só remoção de secreção, eventualmente Aspirava aspirava rapidinho, bastante, remoção de secreção, mudança técnicas de de remoção, decúbito. posicionamento no leito, mas era pouca coisa também. Mas na UTI cardíaca, na UTI coronária, eu comecei a ver os pacientes de cirurgia cardíaca, aquele paciente chegava lá operado, cheio de dreno, e lá, ainda, como eu disse, nos anos 90, eu comecei a falar assim, poxa, isso aí parece que eu gosto mais. Eu me sentia mais, eu achava mais legal ficar na UTI coronária e na UTI que vinham os pós-operatórios de cardíaca, criei amizade com os cirurgiões na época, e foi nascendo essa relação, até que, e ao mesmo tempo, como eu era atleta, e já tinha sido, agora a carreira já estava terminando, Uhum. mas assim, eu gostava de exercício, eu falava, pô, esses caras estão aqui no hospital tão fragilizados, será que não dá? Às vezes o paciente tinha um infarto, já tinha tratado, mas ele tinha toda a condição de fazer exercício, Aham. mas ficava restrito no leito, falava, Aham. pô, mas por que ele tem que ficar no leito? Se o coração que estava coronária entupida, já desentupiu, tá tudo bem, ele tá estável, falando normal, por que ele tem que ficar parado? E isso existia muito na época, não se deixava fazer exercício com o paciente coronariano. Aí eu comecei a pesquisar Que isso, louco. exercício, tentar entender, e quando eu fui tentar entender, acabou que num programa de pós-graduação, Aham. eu tive uma aula com a pessoa que veio a ser meu mentor, o professor Carlos Eduardo Negrão, da Universidade de São Paulo, que foi lá falar de exercício. Aí, quando acabou a aula dele, eu desci o anfiteatro lá da USP, que era um anfiteatro inclinado assim, eu já estava lá como aluno de um programa de pós-graduação Lato Sensu, eu desci e fui falar com ele, eu falei, professor, isso que o senhor falou, eu achei brilhante, não sei o quê, e eu fiz uma pergunta que ele achou legal também, nessa interação ele me deu um cartão e falou, me procura, quem sabe a gente não faz alguma coisa juntos. E aí eu procurei ele no Encore, e aí enfim, que eu fui começando a entender que o exercício no paciente coronariano era possível, fui trazendo isso para os hospitais, oportunidades foram se criando em hospitais de tentar implementar isso, e isso foi se Que desenvolvendo, e é com que eu máximo. trabalho até hoje. Então, hoje a maior parte da minha atuação envolve prescrição de exercício nas doenças coronarianas, na insuficiência cardíaca, nas valvopatias, nas arritmias, e eu costumo dizer, não tem paciente que não possa fazer exercício, tem exercício mal prescrito. Então, Uau, hoje isso cabe, tudo não é da minha cabeça, não é do meu coração, não é porque eu acho, da sua é porque a vontade. ciência vai mostrando que é possível e cada vez maior. Então, isso foi entrando na minha vida aos poucos. Eu fui vendo no hospital que a ortopedia existia, mas falei, não, aqui não é meu lugar. E sabe, quando você que vai assistir esse podcast, é assim, às vezes você vai perceber na situação do seu É cotidiano que você ainda verdade. não está no seu lugar. E às vezes você pode até estar no seu lugar, mas esse lugar muda com o tempo. Esse lugar acaba sendo, você percebe que aquilo que já foi, às vezes não é mais. E aí você vai mudando. Tenha sempre energia para mudar, buscando a sua felicidade, a sua plenitude enquanto profissional. E isso, sem dúvida nenhuma, até hoje eu faço isso. É. Assim, às vezes o emprego que é o emprego dos seus sonhos, com o tempo deixa de ser. E quando você continua estudando, opções vão nascer para você poder mudar. E quando você fala assim, nossa, aquele hospital você não trabalha mais, aquela clínica você não está mais, a verdade não, porque aquele tempo passou e novas oportunidades nasceram, e essa busca pela felicidade tem que continuar. E o É, conhecimento, a ciência, permite que você voe mais alto, a nunca verdade é para, essa. né? Exatamente.